Que os teus milagres nos encontrem nessa noite. A começar pelo milagre da fé. Esse dom que nos faz compreender aquilo que ainda não vemos, mas com grande expectativa, agir pelo que esperamos. Abre os nossos olhos espirituais. Nos abrimos para ouvir a tua voz. Diga comigo: Deus, eu não quero sair daqui igual. Me tira do automático, porque todas as vezes que eu estou na tua presença, tudo pode acontecer. Amém? Adore a Ele com suas palmas. Adore a Ele. Oh! Seja exaltado entre nós. Adorado, Pai. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Pertencemos a um Deus poderoso. Pertencemos a um Deus poderoso. O Criador dos céus e da terra. O soberano, invencível. Como sairíamos da nossa casa para encontrá-lo e cultuá-lo sem uma expectativa de viver algo estrondoso? Enquanto você não demonstrar uma fé visível para Deus, Ele não vai entender que você realmente está entendendo o tamanho que Ele tem e a grandiosidade do que Ele tem para realizar em você. O Senhor te olha nesse exato instante e Ele procura o tamanho da tua expectativa. Qual é a tua expectativa? 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 Na medida da sua expectativa está a medida da sua fé. Se você entrou aqui pensando, é só mais um culto de terça, talvez você fique sentado por alguns minutos aí e volte para casa, feliz porque você ainda é crente. Mas se você chegou aqui com uma expectativa de que hoje Deus vai responder o que você tem clamado há muitos anos, se você entrou aqui com uma expectativa de que um mover diferente vai tomar esse lugar e você vai compreender o que você não conseguia, se você entrou nesse lugar com uma expectativa de que Deus vai te curar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai fazer uma reviravolta na tua vida, se prepara, porque Deus ama quando você vem com expectativa. Eu estou maravilhada com o agir de Deus desse fim de semana. Após ministrar aqui no culto do Sobrenatural, fomos para a Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade 900 quilômetros de Salvador, ministramos sábado e domingo. Uma multidão de pessoas se convertendo, tendo um encontro com o Deus da vida, com a redenção, com a cura, com o perdão. Milagres, milagres, milagres. E sabe o que me chamou mais a atenção? Um povo sedento. Um povo sedento. Um povo esperando para entrar no culto com expectativa. As pessoas sabiam que alguma coisa ia acontecer algo sobrenatural naquele lugar. Algumas pessoas foram de longe. Teve gente que veio de São Paulo, foi de São Paulo para lá, para a conferência que eu estava ministrando. E era longe, viu, gente? E aquilo começou a mexer no meu coração.
E o Senhor me perguntou: qual é a sua expectativa sempre que você entra na minha presença? Qual é a sua expectativa quando você vai em um culto que você já costuma ir toda semana? Qual é a sua expectativa quando você abre a Bíblia na sua casa? A gente sempre se pergunta: será que eu vou gostar do culto hoje? A gente só esquece que o culto não é pra gente. A gente tinha que se perguntar: será que Deus vai gostar do culto hoje? E a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que eu preciso fazer para que Deus se agrade desse culto? Eu preciso ir cheio de expectativa de viver algo inédito. Eu preciso ir cheio de fé. Não importa quem vai ministrar a pregação, não importa quem vai ministrar o louvor e adoração. O que importa é que o Deus vivo estará lá e eu vou adorá-lo em espírito e em verdade. E a minha fé extravagante vai atrair o mover de Deus para o meu coração. E o Senhor vai me tocar. E essa convicção vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Não importa como, o que eu sei é que Ele não muda. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está esperando apenas uma oportunidade de me encontrar cheio de expectativa. O que você é capaz de fazer pela fé? Nós estamos querendo nos relacionar com um Deus invisível. Um Deus que é espiritual, sem fé. A fé é a linguagem de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, e leia comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Me lembrei agora daquele momento em que Jesus fala: lança a rede. Pedro fala: mas eu já lancei nesse exato lugar e não saiu nada. E às vezes a gente tenta dosar a nossa expectativa comparando a outras situações parecidas com a que a gente está. Mas quando Jesus está à sua frente, pronto a te entregar algo abundante, extraordinário, milagroso, você pode estar na mesma situação de sempre, com a mesma incapacidade de sempre, com a mesma escassez de sempre, e vai ser completamente diferente. Foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Basta uma palavra tua. De modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Então não procure ao seu redor coisas em quem você vai alicerçar a sua fé, ou no qual você vai alicerçar a sua fé. Não! Primeiro você crê, depois você enxerga. O que você é capaz de fazer pela fé? Quando nós olhamos os heróis da fé, percebemos um movimento em cada um deles. E é disso que eu quero falar nessa noite. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Caim, agricultor. Abel, pastor. Caim pegou um pedaço da sua colheita e levou como oferta. Abel pegou a melhor parte, o que mais iria sentir falta. Ele conseguiu dar o melhor em forma de sacrifício, pela fé. Você nunca vai se entregar o bastante se você não tiver fé o suficiente para isso.
Você nunca vai se doar com generosidade para Deus em todos os sentidos, enquanto você não tiver fé para isso. A certeza do que você espera, a convicção daquilo que você não está vendo agora. Ah, Senhor, eu não consigo jejuar, eu não consigo orar tanto assim. Ah, Deus, quando chega na hora das ofertas, parece que alguma coisa fecha o meu coração. Você não tem fé. Porque todas as vezes que precisamos fazer um movimento e ficamos parados naquele mesmo lugar, é porque a dúvida tomou conta de nós. E eu preciso te dizer que muitas das pessoas que ficam pensando, será que eu vou nesse culto terça-feira ou não vou? É claro que essa pessoa não tem fé. Porque se ela tivesse a consciência do que a espera, ela nem pensaria duas vezes. Porque não seria uma hipótese. Nos movemos com dúvidas e incertezas o tempo todo, mas queremos viver as promessas de Deus. Será que a gente já entendeu o quanto nós precisamos de verdade perseguir a fé? Exercitar a fé? Será que você é capaz de dar o seu melhor em sacrifício para Deus? Aquilo que realmente te faça falta? O quanto você está acostumado com o desconforto de sacrificar? Porque isso deveria ser rotina para nós. Vou dar um exemplo. Quantos aqui são pais, mães? Quando você tem um filho, principalmente nos primeiros anos, qual a palavra que representa a sua vida? Sacrifício. Você fica sem dormir, você fica sem comer. E você se importa? Não. Por quê? Porque apareceu alguém que de repente você ama mais do que a você mesmo. Primeiro ele, depois eu. Primeiro ela, depois eu. Sacrifício, 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 sacrifício. E pelos teus filhos até o final da vida, se precisar você faz? Será que você ama os seus filhos mais do que o Senhor? A palavra diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. E pela fé ele foi reconhecido como justo. Porque Deus aprovou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé, o seu exemplo de vida ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que nem experimentou a morte. Já não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Eu estou lendo na NVI, mas você pode ler na NVT, é pouquíssima diferença. Eu não vou conseguir dar um bom testemunho se eu não tiver fé. Porque na hora que eu estou diante de uma tentação no meu dia a dia, seja de mentir, seja de enrolar, seja de faltar, seja de trair, vai ser a fé que vai me dizer, fica firme porque a tua recompensa é grande. Fica firme porque o Senhor vai se agradar de você e Ele é o galardoador daqueles que o amam e o buscam de todo o coração. Na hora de desistir ou até mesmo de deixar de orar, vai ser a fé que vai dizer, dobre os seus joelhos, porque há uma certeza, Ele vai te ouvir hoje, Ele vai te ouvir hoje, Ele vai te ouvir hoje. Não durma sem orar, não deixe de orar um dia, não pare de buscar. Deus é fiel, Deus é fiel, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E se você tiver fé, você vai sustentar o bom testemunho. E depois de morto vão dizer, eu me lembro do pastor Danilo. Nunca vi ele desagradar a Deus. Muitas vezes temos fé por instantes, já reparou isso? Agora eu estou com fé. Agora eu não estou muito com fé.
Mas nessa noite eu quero te dizer que a fé não é um sentimento. A nossa fé é racional. A fé é uma postura de consciência, onde você protege o que Deus produziu em você através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que você é capaz de fazer pela fé? E a lista de heróis continua. Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido, diga movido, por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Existe uma promessa de Deus para a sua família. Existe uma promessa de Deus perfeita para a sua saúde. Existe uma promessa de Deus para o teu casamento. Mas se você não tiver fé nessa promessa, você não vai se mover em sacrifício. Deus deu uma palavra para Noé de que haveria um dilúvio. Nunca tinha chovido sobre a terra. Consegue imaginar? Um homem olhar para o céu e Deus dizendo, vai cair água do céu. Mas como assim? Não só vai cair água, como vai inundar a terra. E se Noé não tivesse se movido? E se Noé não tivesse temor? E se Noé não tivesse obedecido imediatamente, sacrificando a sua reputação? A promessa teria se cumprido sobre a família dele? Sim ou não? Então por que você acha que as promessas vão se cumprir independente do que você faça? O Senhor disse, algo vai acontecer. Você ainda não está vendo, mas eu preciso que você se mova imediatamente. Há uma urgência a respeito das suas promessas. Há uma urgência a respeito das promessas de Deus para a sua vida. Há uma urgência, e eu preciso que você acredite nisso. Há uma urgência. Noé, tomado pela fé, começou a construir algo que ele nem de certo sabia o que era. Contrariando tudo que as pessoas diziam. Sendo chamado de ridicularizado, humilhado. Mas o sacrifício dele não foi só um dia. A gente tem dificuldade de fazer um sacrifício de um dia, né? O dele foram semanas, meses, ano. Será que a gente está muito frouxo para viver o nível de promessa que os antigos viviam e os heróis da fé? Porque a gente sacrifica 2 dias e a gente está assim, fica de cama. Sim ou não? O Senhor fala, faz um propósito. Quantos dias, Senhor? 10. 10? Já pensou? O Senhor fala para você assim, sai da tua terra e vai na direção que eu ainda vou te revelar. Tudo bem, quem sabe eu vou caminhar 1 mês e chego lá. Pois a promessa que Deus deu a Abraão se cumpriu mais de 30 anos depois. E ainda uma parte dela. Fé não é uma experiência isolada. Fé é a decisão que te move para um sacrifício permanente e definitivo de obediência diante de Deus. Até quando? Até quando for necessário. Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam e movido por um santo temor ele construiu. Abel ofereceu, Enoque agradou, Noé construiu. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e se dirigiu para o lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse nem para onde ele estava indo. Pela fé,
Ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pelo que você está vivendo, pelo que você está se movendo, pelo que você está se sacrificando ou não. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e em avançada idade, recebeu poder para gerar. Diga, poder para gerar. Não é possível que você não está vendo que a vida de alguns dos heróis da fé foi uma vida de sacrifício, compromisso e obediência. Sacrifício, compromisso e obediência. Sacrifício, compromisso e obediência. Será que você vai ficar assistindo os milagres dos outros, assistindo as promessas dos outros, assistindo o ministério dos outros, assistindo a carreira dos outros, assistindo o casamento dos outros, assistindo a família dos outros? Ou você definitivamente vai entender que você também foi chamado para ser um herói da fé? Quantos de vocês hoje gostaria de ter algo, de viver algo que aparentemente ou visivelmente é improvável? Fica com a mão levantada se você não consegue ver nenhum indício de que isso pode acontecer. Fica com a mão levantada. Agora pensa nisso. Não fica pensando assim aleatório. Um monte de coisa. Não. O que é que você precisa de poder para gerar? Poder para gerar. Discípulos? Uma equipe? Um talento? Um hábito? Um recurso? Um filho? O que você precisa de poder para gerar? Um amor verdadeiro? Uma amizade sincera? O que você precisa de poder para gerar? Feche os teus olhos onde você está. Eu oro ao Espírito Santo de Deus que produza no teu coração uma fé capaz de te dar o vigor que hoje você não tem, a iniciativa e a intensidade que agora você não consegue ter, mas você vai conseguir pela fé. Porque nessa noite o Espírito de Deus produz no teu interior uma convicção, uma convicção, uma convicção, uma convicção de que todas as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir. Movimento, sacrifício e obediência. Movimento, sacrifício e obediência. Sara considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E assim aquele homem já sem vitalidade conseguiu originar descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Às vezes você olha para a tua vida e pensa: será que está parecendo que eu vou ser o quê? Esquece as aparências. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Por que você parou de sonhar? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de lutar? Por que você se conformou com mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo? A vida não vai mudar enquanto você não mudar. Movimento, sacrifício e obediência. A palavra de Deus diz que desde o momento em que Abraão saiu da casa dele, porque Deus diz: saia, ele nunca mais voltou. Todos os dias ele tinha um desafio. Todos os dias ele tinha a chance de voltar atrás. Mas ele compreendeu que a fé exigia uma obediência permanente, um sacrifício. Uma obediência permanente e um sacrifício definitivo. Até quando? Até quando for necessário. Diga: até acontecer.
Pastor, até quando eu tenho que orar? Até acontecer. Até quando eu tenho que buscar a Deus? Até quando acontecer? Acontecer o quê? Qual é a maior promessa de Deus para nós? A cidade celestial. Quando Jesus estava com os discípulos, lá em Mateus 24, ele disse: a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Preste bastante atenção. Se te falta um motivo para se movimentar em sacrifício e obediência, Jesus disse: a volta do Filho do Homem. Não estamos falando de uma coisa do passado, estamos falando de uma coisa do futuro. O futuro próximo será como nos dias de Noé. Muitos compravam terrenos, vendiam terrenos, empreendiam, queriam enriquecer. Vamos para o digital, vamos ficar milionário. Outros queriam se casar, conhecer pessoas, se dar bem na vida. Todos correndo atrás de coisas e pessoas. Mas a arca se fechou. Assim será a volta do Filho do Homem. Lembrem-se, todos se perderam. Eu não vou me sacrificar se eu não tiver fé o suficiente. Eu não sairia da minha casa para fazer uma viagem de mais de 12 horas no interior do interior do interior do interior, sem saber onde eu vou dormir, ou se eu vou comer, ou como que vai ser, se eu não tivesse uma fé extravagante, uma consciência definitiva de que este é o meu chamado, e aquele que me ordenou que vá, ou que fosse, está comigo, realizando infinitamente mais do que nós temos pedido ou sequer imaginado, porque Ele me curou e me tirou daquela UTI dizendo: te levarei em toda a terra para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você, pela fé. Qual é a certeza que eu tenho até que eu chegue no lugar e veja o mover de Deus? A minha fé. Se você não está se movimentando, você precisa imediatamente dizer: Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé. Eu tenho que ouvir a palavra o dia inteiro até que haja uma explosão de fé sobrenatural dentro de mim. Porque se eu tenho a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo, eu me comporto como serei, como se já fosse. Como terei, como se já tivesse. Tamanha minha certeza. Todos estes viveram pela fé e morreram, alguns sem receber o que tinha sido prometido. Porque a promessa completa ultrapassa a tua vida e vai de geração em geração, de geração em geração. As promessas que Deus tem para os seus bisnetos dependem de um movimento seu hoje. Porque Jacó colheu o que Deus prometeu a Abraão. A sua existência não tem um valor tão pequeno quanto você imagina, muito pelo contrário. Teu potencial é explosivo. Que o Espírito Santo de Deus te revele nessa noite o quanto Ele tem a fazer através de você. Os heróis da fé viram de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque ainda a maior promessa seria revelada. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, porque se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E aqui, mais uma vez, eu digo que Abraão foi em frente. Como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho um movimento,
Eu tenho um movimento de sacrifício e obediência. Eu prossigo todos os dias para o alvo. Qual é o alvo? O alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E na plenitude de todas as suas promessas e de todas as suas bênçãos celestiais. As heranças benditas que eu recebi em Cristo Jesus estão logo à minha frente. Eu preciso me movimentar todos os dias em direção a isso. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Deus não vai se envergonhar de você. Se nessa noite você compreender que por causa da justiça de Deus você vai viver pela fé, mas se retroceder, Ele não vai se agradar de você. Mas eu não sou daqueles que retrocedem. Eu já tive muitas chances de voltar atrás ou de simplesmente parar de fazer o que Deus me pediu naquela UTI de hospital. Para quem não conhece o meu testemunho, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus depois de um milagre de ressurreição. E Ele me visitou num quarto de hospital. Apesar de todas as sequelas, de todas as sentenças, de todos os laudos, Ele disse: eu te restaurarei por completo. E eu nunca mais vou esquecer aquela madrugada, porque naquela madrugada meu pulmão voltou a funcionar, naquela madrugada os meus rins voltaram a funcionar, naquela madrugada foi cancelado o meu velório, naquela madrugada Deus me devolveu os movimentos, naquela madrugada Ele me deu uma visão e Ele disse: sou eu que vou te restaurar por completo, e eu te levarei em toda a terra para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. Faz 13 anos que eu tive incontáveis oportunidades de desistir e retroceder, voltando a viver para mim mesma, mas movida por temor, eu sacrifiquei a minha vida em obediência diária, porque eu sei quem me prometeu. Fica de pé no seu lugar. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício. Enoque agradou a Deus. Noé, com santo temor, construiu uma arca. Abraão obedeceu imediatamente, saiu de onde Deus disse saia. Sara acreditou e recebeu poder para gerar. Isaac, Israel, receberam os frutos da fé de seu pai e avô, mas também tiveram que ter os seus momentos de encontro com Deus definitivos, aonde eles disseram: não é o Deus do meu pai e do meu avô, é o meu Deus. E eu também vou ter que me movimentar, eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que obedecer, para eu viver as promessas, para que eu viva, para que eu veja o que Deus disse que nós vamos viver. Você vai ter o trabalho que você merece, pela fé. Você vai ter o casamento que Deus te prometeu, pela fé. A tua família vai ser abençoada e próspera, pela fé. O teu corpo vai manifestar saúde, pela fé. Suas finanças vão prosperar abundantemente, pela fé. O teu ministério vai marcar gerações, pela fé. Você não vai enterrar os teus talentos. Pela fé, você vai voltar a sonhar. E se nessa noite a palavra de Deus está provocando você a uma atitude, eu quero que você venha aqui à frente, porque nós vamos fazer um movimento profético aqui na frente. E eu quero que você só venha se você realmente for se movimentar em sacrifício e obediência, para receber o poder para gerar o que hoje você não consegue ver. Pela fé me movo.
fé, obedeço. Pela fé eu me sacrifico. Pela fé em Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pela fé. Os movimentos que você fez até hoje, a forma como você tem se sacrificado até hoje, a obediência que você tem entregado para Deus até hoje te levou até onde você está. Se você quiser ir além e desfrutar de coisas maiores, você vai precisar fazer um movimento novo, um movimento novo, um movimento novo, um sacrifício novo, uma obediência nova, um novo nível de obediência, um novo nível de obediência, um novo nível de obediência. Mas se essa palavra não está provocando você, fique como está. Mas eu quero ser como Abel. Eu quero ser como Enoque. Eu quero ser como Noé. Todos eles eram pessoas comuns como você e eu. Visivelmente improváveis. Mas a decisão que eles tomaram fez com que eles se tornassem únicos. Eu quero ser como Sara. Quero receber poder para gerar. Você sabe que Deus reservou o melhor da vida de Sara para o final. Ela tinha 90 anos. Mas você está dizendo, eu já vivi muito. Quem sabe o melhor da sua vida ainda está para acontecer. Os melhores dias da sua vida estão para acontecer. Se você crê nisso, vem aqui à frente. Existe uma atmosfera sobrenatural nesse lugar, existe um mover de Deus. Abrindo os céus, para que sejam feitos novos pactos, para que você declare palavras de compromisso com Deus. E simplesmente desista de retroceder. Chega de instabilidade, chega. O teu compromisso é com Deus, não é com pessoas. O teu compromisso é com Deus, não é com estruturas. O teu compromisso é com Deus. Pois por Ele, para Ele, dEle são todas as coisas. Se você precisa de uma cura, vem aqui à frente. Você será curado em nome de Jesus. Curado em nome de Jesus. Traga a sua fé aqui na frente. E em troca dela você recebe um milagre sobrenatural da parte de Deus. Traga a sua fé aqui na frente. Traga a sua fé aqui na frente. Não seja covarde. Pai, sopra sobre nós. Levando para longe todas as amarras que tentam nos paralisar com uma fé morta. Nos arrependemos diante de Ti por toda dúvida, por toda insegurança, por toda apatia. Perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por viver no automático, repetindo um cotidiano, muitas vezes medíocre, diante de um Deus tão grande.
Dá-nos as nações por herança. Dá-nos as nações por herança. Pela fé, pela fé, pela fé, eu vou ser fiel até o fim. Diga, eu vou ser fiel até o fim. Pois aquele que tentar salvar a própria vida vai perdê-la. Mas quem sacrificar a própria vida por amor a mim, vai recebê-la de volta. Coloca a mão no lugar onde está enfermo agora, você que está doente. E eu declaro uma palavra de cura, como se a minha mão estivesse sobre a sua mão agora. O Senhor Jesus Cristo te sara e te cura agora. Ele é a cura. Creia. Testifica a tua cura. E nos procure para testemunhar. Fé não é sentimento. Fé é razão, é convicção. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Fala pra ele. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposta a morrer por ti. Consegue falar isso para ele? E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos prazeres, abro mão das riquezas por ti. Abro mão de toda a minha vontade. Eu abro mão, Senhor. E o sacrifício sou eu. Diga a ele. E o sacrifício sou eu. Abro mão do que eu penso, do que eu acho, do que eu gosto. Abro mão de tudo para ouvir tua voz, Deus. Eu sacrifico minha reputação. Eu sacrifico o vício de agradar a todos. Eu sacrifico o comodismo, o conforto, porque eu espero algo maior. Eu tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que o Senhor já preparou para mim.
pátria celestial, com um galardão imensurável, a paz, a alegria permanente, adoração eterna. E eu quero chegar lá com muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Diga, eu quero chegar com muitos frutos, mostrando uma vida que sempre acreditou,